do representante legal da autora, né? Que é Regional Fortaleza Distribuidor de Produtos Radiológicos, não é isso? Então, foi pedido, eu vou tomar o depoimento do pessoal da preposta, ela apresentou a carta de preposição. Ela não apresentou a carta de preposição, doutor. Ela é a preposta? Isso, excelência. Você pediu prazo para juntar? 4 horas para juntar, tá bom? Na verdade, a objetiva dela é mais trazer as informações ao processo de que, desde que a liminar foi concedida, nunca foi cumprido, o veículo nunca foi devolvido, a gente tem uma série de outras situações, aplicação de multa, e foi designada inicialmente uma audiência conciliatória. O réu não se apresentou, né? Se fez presente por meio de advogado. E aí, na verdade, os requerimentos são mais, nem tanto com relação à oitiva da preposta, porque isso já consta das informações do processo. E sim o descumprimento da medida liminar e Você podia falar um pouquinho mais alto. Veja se fica melhor agora. Sim, acho que sim. Okay. Na verdade, nem seria tanto o depoimento da preposta. A gente até motivou essa audiência para que o réu estivesse presente, até por conta do descumprimento de uma medida liminar que já foi concedida há bastante tempo para a devolução do veículo. O réu, devidamente intimado, não devolveu. Sim. Já havia a questão de uma aplicação de multa. Essa multa também não foi paga. E nós estamos numa situação com um processo já um pouco distante, sem uma solução efetiva. Então, deixa eu lhe dizer, doutor. Na verdade, foi informado o não cumprimento. Eu ia perguntar se essa liminar foi cumprida, porque não tem informado que ela não foi cumprida. Nos autos não está informado. Não está, que se ela foi cumprida ou não a liminar. Ocorre que, na intimação com a produção de provas, se havia interesse das partes na produção de provas, a parte requerida pediu o depoimento pessoal do autor, no caso, entendeu? Então, se ele pediu uma prova dele, eu tenho que ouvir. Foi pedido e foi deferida, entendeu? Tem problemas Com relação a essas questões, a gente pode ver isso, entendeu? A respeito, e o processo vai para julgamento, e com certeza ele vai, né? Ok. Até, excelência, só com relação à questão da informação, quando a liminar não foi cumprida, nós juntamos uma peça ao processo, solicitando a informação, inclusive, de aplicação da multa, que foi fixado, salvo engano, uma multa de 500 ou R$1.000 diário, limitados ao valor de 10 mil. Sim. Ao final disso, nós pedimos até uma execução da multa. Então, essa informação com relação ao descumprimento da liminar, ela consta lá ainda, eu acredito que... Mas essa multa só vai poder ser paga no cumprimento de sentença, já na FIC, não pode ser, entendeu? Não, de forma alguma, eu entendo perfeitamente, excelência, mas só para constar mesmo a informação de que nós nos manifestamos em tempo a respeito do descumprimento da medida liminar. Você acha que não foi, né? Você acha que não tinha? Ele está dizendo que se manifestou do descumprimento. Então, tudo bem. Então, eu vou tomar o depoimento pessoal da preposta, que ela que está representando a firma, a empresa, né? Que é a autora regional Fortaleza Distribuidora, né? Isso, de produtos radiológicos, é isso? Eu vou fazer umas perguntas a ela e vou deixar que o advogado requerido faça. Porque o processo não tem uma proposta de acordo, tem, doutor? Não, senhora. Não tem? Não. Então, eu vou fazer umas perguntas. A senhora quer a preposta. Como é seu nome? Ícia Nazaré Barros da Silva. Tá bom, dona Ícia, deixa eu lhe perguntar. A senhora tem conhecimento dos fatos, não tem? Sim. Tem, né? Então, assim, essa empresa, que é a autora, da qual a senhora é preposta representando essa empresa, a senhora contratou os serviços do requerido, senhor José de Ribamar Serra, como representante comercial dessa empresa? Não. Ele não trabalhava para vocês? Não.
Não foi cedido um carro para ele. A empresa não cedeu um carro para que ele, como é que se diz, para que ele trabalhasse como representante comercial da empresa, um Fiat, que inclusive vocês estão, a empresa está pedindo a reintegração, a busca e apreensão desse carro, continua com ele? Sim, o carro continua com ele. Sim, mas esse carro foi dado para ele como? Ele não trabalhava para vocês? Ele prestou alguns serviços avulsos. Prestou como? Alguns serviços avulsos. Sim, mas não tinha contrato, não tinha nada? Sim, é da Regional Fortaleza. Como? Regional Fortaleza. Sim, eu sei, eu quero saber. Porque a senhora disse que ele não trabalhava, que não tinha contratado ele. Aí eu perguntei do carro, porque o carro foi cedido para ele, segundo tem na inicial. Que a inicial é de vocês, é do autor, que pede a busca e a apreensão desse carro. Por quê? Porque esse carro foi cedido para ele, né, para que ele trabalhasse para a firma. Inclusive, não é isso? Isso, foi cedido o carro para ele. Existe algum contrato nesse sentido? Sim. Tem? Sim. Tá bom. E a senhora tem conhecimento que ele ficou de fazer os reparos do carro, segundo consta também da inicial, da própria de vocês, né? Sim. Dizendo que ele faria os reparos do carro e depois seria ressarcido desse valor. É isso aí? Sim, exatamente. Ele foi ressarcido desse valor? Só na rescisão. Já foi rescindido o contrato dele? Sim, foi rescindido. Ele trabalhou quanto tempo com vocês? Aproximadamente, acho que 1 ano, um pouco mais de 1 ano. Sim, mas durante o tempo que ele trabalhou, já foi rescindido o contrato. Por que foi rescindido esse contrato? A empresa achou por bem... Como? A empresa achou por bem rescindir por conta do baixo rendimento, né, que estava tendo. Sim, tudo bem. E quando rescindiu esse contrato, foi pago os direitos dele, tudinho, ele recebeu os direitos dele? Sim. E esse ressarcimento que ele ficou de pagar, foi pago para ele, do que ele investiu no carro, que ele fez os reparos no carro? Foi pago feito. para ele? Isso está nos autos, tem comprovante disso? Sim. É verdade que ele teria dito que esse carro seria. Ele tem algum débito trabalhista com a empresa? Algum débito trabalhista com relação ao requerido, com o senhor José Ribamacé? Deve alguma coisa com relação ao trabalho que ele prestou na empresa? Alguma verba rescisória? Está pendente? Tem pendente alguma verba rescisória? Não tem pendente. Tudo foi pago? Tudo foi pago. E ele não devolveu o carro? Isso, que no final do contrato, isso, quando foi feita a rescisão, foi feitos os acertos e era para ele ter devolvido o veículo. Quer dizer que esse contrato, eu estou te perguntando isso porque, veja bem, eu não olhei os documentos que foram juntados no processo, eu vou ver isso por ocasião, quando você na decisão, que a gente vai olhar esses documentos todos, analisar cada um. Então, por isso que eu estou lhe perguntando, fazendo essas perguntas, né? Sobre se foram pagos, se ele foi rescindido, foi tudo feito dentro da legalidade. Tá bom? Sim. Então, ele não entregou o carro, não devolveu. Isso, não devolveu. Com a rescisão, né? Do contrato, ele não devolveu o carro. Isso? Tá bom, então. Eu estou satisfeito. O senhor pode perguntar, doutor. Como é seu nome, doutor? Leandro. Doutor Leandro, o senhor pode fazer a pergunta diretamente para ela, tá bom? Excelência, é até difícil fazer perguntas para ela, porque nitidamente a preposta não tem conhecimento de nada que está acontecendo nesse processo. As perguntas que a senhora fez, ela respondeu tudo de forma inverídica. Vamos lá. Sabe não se é verdade ou inverdade que ela respondeu? Isso aí não é uma questão. Eu vou ela fazer respondeu as perguntas que foram formuladas. Excelência, só pela ordem, Excelência, para que o advogado do reclamado mantenha a ordem, até porque o que ele está tratando, ou o que ele gostaria de tratar,
que seria um vínculo empregatício, isso já foi tratado numa ação trabalhista, Não, que inclusive está anexado integralmente a este, com uma ação totalmente improcedente. Questão de ordem não admite conjectura. O senhor não fala por mim. Eu não tô, se eu quiser Doutor, falar... ele não está falando por você, pelo senhor. Não, Ele, não, excelência. ele fez uma parte, Agora o senhor pode fazer a pergunta diretamente para ela. Pergunte, faça suas perguntas. Ele está imaginando, excelência, do que eu vou tratar. Eu não vou tratar de vínculo empregatício. Doutor, Isso realmente é diretamente a ela. Pode fazer. A senhora afirmou que foi feito o pagamento da rescisão, certo? É. Qual foi o valor desse pagamento da rescisão que foi feito? Não recordo o valor total. Eu não recordo. A senhora afirma que tem um comprovante desse pagamento de rescisão. Sim. Ok. A senhora tem informação de que o carro foi cedido ao senhor Serra? O carro foi cedido para ele efetuar as visitas que era a proposta do trabalho. A senhora tem ciência que o carro foi cedido como rescisão desse contrato? Não, não foi cedido. A senhora sabe me informar o e-mail da sua empresa? Sim. Qual é? Doutor, eu defiro a sua pergunta. Eu não vejo ligação com o fato. Tá bom? É porque, doutora... Pode continuar, doutor, por favor. Doutora, eu vou explicar para a senhora... Não é pertinente eu vou dizer, porque o e-mail em que foi feito esse distrato e cessão do carro por um e-mail. Sim, mas o senhor está perguntando se ela sabe o e-mail, para ela dizer o e-mail. Exato, porque eu entendi a finalidade da sua pergunta perfeitamente. Eu acho que não é pertinente. Por seu processo. Excelência. Entendi, doutor. Vou continuar. Excelência, se me permite uma parte, novamente. Como está anexado o processo trabalhista, esse e-mail de fato existiu e está lá dizendo o reclamante não tinha, enquanto reclamante, né, não havia aceitado e foi feita a rescisão dele normal. Era uma prestação. Isso aí nós vamos ter no processo. Continue, doutor. Doutora, excelência, esse e-mail ele não está anexado no processo trabalhista, ele está anexado nesses autos que a gente está discutindo. Sim, na continue com essas perguntas. Quem vai analisar, isso vai ser analisado por ocasião. Certo. O senhor faça suas perguntas diretamente. Continue. Então, a senhora tem conhecimento que o carro foi cedido via e-mail para o Serra como forma de distrato? Não, o carro não foi cedido como forma de distrato. Certo. A senhora podia falar um pouquinho mais alto? O carro não foi cedido como forma de distrato. Excelência, na inicial, a própria autora, ela alega que cedeu informalmente esse carro. Doutor, faça a pergunta para ela. Eu estou fazendo para ela, Excelência. Sim. A própria... Seja objetivo e faça a pergunta objetivamente, tá? A própria autora diz que cedeu esse carro informalmente ao réu. E a senhora tem conhecimento disso? O carro só foi cedido para efetuar, como eu falei anteriormente, para as visitas. Não foi cedido em forma de rescisão. A senhora sabe a data em que esse carro foi entregue ao senhor Serra? Não recordo. A senhora sabe a data em que foi solicitado o carro de volta? Ela não se lembra, doutor. Pode continuar. A senhora sabe a data em que foi solicitado o carro de volta? A data, não. Foi logo após a finalização da rescisão. Qual foi o motivo da rescisão do senhor Serra, do contrato com o senhor Serra? Ela já até falou, mas a senhora pode repetir, doutora. Meu nome dela? Foi o baixo rendimento. A empresa avaliou a prestação de serviço e achou melhor rescindir o contrato.
O baixo rendimento de quem? Da empresa ou do senhor Serra? Do senhor Serra. Como funcionavam os custos desse veículo? Do conserto, de reparo, de tudo? Era a empresa que fazia ou o senhor Serra que fazia? Do último foi acertado que ele ia fazer e nós íamos reembolsar como foi realizado. Foi feito o reembolso. Sim. Excelência, sem mais perguntas. Tá bom, então. Então, eu vou dar por encerrada a instrução processual, que a produção de prova que foi requerida foi só o depoimento pessoal do representante legal da requerida. E juntado de Só documentos. apresentar as alegações assinais em forma de memoriais? Sim. Sim, excelência. Antes disso, só o requerimento para a questão de que a liminar seja cumprida e o veículo seja devolvido sob pena de aplicação de multa aí na sede do Fórum de São Luís. No final. Espera aí, sim. Deu por encerrada a instrução processual. Pela parte do advogado da parte requerida, foi pedido que fosse cumprida a liminar. Com relação à multa que o senhor falou, o senhor pode repetir, doutor? Nós já temos uma multa anterior, né? Mas considerando a liminar concedida, que o réu seja compelido a entregar o veículo na sede do fórum sob pena de multa diária a estipular pelo juízo, mas que a sugestão... devagar, porque ele está digitando aqui, tá? Ok. Quando a senhora quiser, excelência, aí eu continuo. É do fórum aqui. Sede aqui. Entrega aqui mesmo? Onde é que entrega? Excelência, eu posso até incluir o pedido já no chat aqui, que aí ele só precisa transcrever mesmo aqui. Eu já coloco já aqui a informação. Não entendi. Eu já posso incluir o pedido, ao invés de falar, eu já posso colocar aqui no bate-papo e aí já com entre só... Sim, aí ele coloca. Isso. Hein? Vou inserir um requerimento também. Tem que ser o depósito, né? Lá, onde é que entrega isso? Aqui. Eu só perguntar aqui para ela sabia. Pode falar. Ok, excelência, eu já estou incluindo já aqui. Eu incluí já aí que o réu seja compelido a cumprir a decisão liminar de entrega do veículo na sede do Fórum de São Luís, imediatamente, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000 por descumprimento. Acabou indo aqui o R$ 1.000 por dia. A gente só está tendo um certo cuidado quanto à entrega, o local da entrega, certo? O local da entrega, a gente pode colocar aí no fórum, entregar as chaves na sede na Secretaria da Quinta Vara. Pode ser na sede de se qualquer lugar. Pode ser que mesmo for chegar aqui, eles encaminham. Entendeu? Já colocaste? Já? Já. Tá bom. Eu já anotei o seu requerimento, doutor. Então, pois não? Eu posso fazer um requerimento também? Pode. Vou colocar no chat. Pelo advogado da parte requerida.
Tá? Hein? Terminar os requerimentos, tu bota o prazo, né? Como de 15 dias. Terminar os requerimentos, não é isso? Que as partes têm o prazo de 15 dias comum para apresentar as alegações finais. Viu? Depois os autos fiquem concluídos para a aprovação da sentença. Pronto? Eles não têm acesso a isso aí, né? Para ler, né? Eles estão lendo? Lá. Não, só aconteceu autorizado. Tá. Ele vai colocar para os senhores compartilhar com os senhores a ata. Os senhores vão ler, vão ver se estão de acordo, se querem acrescentar mais alguma coisa, para que a gente possa encerrar essa audiência. Tá bom? Pronto? Espera me mandar o quê? Mandar o quê? Mandar o quê? Pedido. Já não mandou. Já está fazendo. O senhor já está no pedido, doutor? Já está fazendo o requerimento, doutor? Acabei de encaminhar, excelência. Tá ok. Então, eu tenho o prazo de 15 dias para apresentar as alegações finais em forma de memoriais, não é isso? E depois o auto vem concluído para a sentença. Agora, os senhores aguardem, porque ele vai depois compartilhar com os senhores. Os senhores vão ler, vão ver se estão de acordo, para que a gente possa encerrar a audiência. Excelência, só considerando o requerimento e a manifestação do advogado do réu, seria possível a deliberação, já na deliberação, já haver a decisão com relação a esse requerimento? Como? Da devolução do veículo? Sim, do nosso requerimento? Eu vou analisar depois, quando vier concluídos os atos, tá bom? Obrigado, excelência. Mas só após as alegações finais? Eu vou verificar. Porque, na verdade, o que a gente, até mesmo por conta disso, excelência, como já houve uma decisão, a decisão liminar ela não foi cumprida, ou seja, uma desobediência aos termos do juízo, se nós deixarmos também essa análise para um momento subsequente, fatalmente o réu vai se esquivar caso a medida seja deferida para devolução imediata. É só o cumprimento da liminar que a gente quer. Excelência, quando a senhora acatou o pedido de produção de provas, tacitamente estava se suspendendo o cumprimento da liminar. Então, não há um descumprimento. Não, doutor. Não, por favor, doutor. Espera só. Agora de prova com relação de liminar, isso não procede, doutor. Eu posso analisar a qualquer momento. Entendeu? Não, não pode. Não, a senhora... Inclusive, eu quero só avisar que o fato do descumprimento está correndo multa. Certo. Porque... Entendimento da Vossa Excelência no início da audiência, quando o advogado suscitou a questão do descumprimento, a senhora levantou justamente o requerimento feito pela defesa de poder ouvir a parte autora justamente para contrapor. Isso aí foi a produção de prova que o senhor pediu. Sim, excelência. Ele reiterou o cumprimento da liminar. Qualquer um pode fazer isso. Quando ela é cumprida, eles podem, a qualquer momento do processo, reiterar o pedido. Sim, exatamente. Essa produção de prova não tem nada a ver com o cumprimento da liminar. Até porque a multa está correndo, né? Bom, eu vou analisar isso, né, doutor? Eu só quero que os senhores... Eu vou compartilhar... Ele vai compartilhar a ata. Sim. Para que eu possa encerrar a audiência. Isso, tá, doutor? Se tiver só como aumentar para 160%. Doutor, tem 4 setinhas do lado da sua tela que o senhor vai apertar e vai expandir. Não entendi. Tem 4 setinhas do lado da sua tela, tá? Do lado direito. Perfeito, perfeito. Sim, sim. Obrigado. O advogado que consta na ata como advogado do réu não é mais esse. Isso, Marcos César. Ah, é.
Então o senhor não tem nem procuração? Não tem procuração, né? Já foi juntado nos 4 autos. horas para juntar a procuração. Não, excelência, não precisa, já foi juntado nos autos. Já? Já sim. E até a carta do preposto também tem 24 horas, viu, doutor? Eu esqueci o nome do senhor, desculpa. Bruno Jucá, sem problema, excelência. Eu não esqueci. Você já quer trocar o nome agora ou vai fazer isso depois? Eu faço isso. Não, ele troca logo, tá? Que para poder ser. Só Leandro França, doutor. Leandro Aquino dos Santos França. Aquino. Dos Santos França. Aí. Pronto? A OAB é 916, tá? Tá 196. É 19.916. Perfeito, perfeito. Bom, Pode eu ir, vou pode dar por ir. encerrada essa audiência, tá? Está encerrada e um bom dia aos senhores, tá bom? Fiquei satisfeito, excelência. Só porque aí não ficou na parte da deliberação, o processo está concluído para decisão com relação aos requerimentos? O processo vem, pode deixar. Eu vou analisar, não se preocupe. Ele vai vir para análise dos pedidos, né, doutora? E depois vai contar o Vai para as alegações finais. Excelência. Ok, satisfeito, então. Bom dia a todos, tá bom?